Começamos hoje o estudo do capítulo 27 do livro do Gênesis. Como eu disse no final do último encontro, um capítulo trágico, um capítulo que envolve esperteza da pior maneira possível, que envolve mentira, que envolve engano, que envolve trapaça, que envolve coisas, sentimentos, atitudes vergonhosas, e que Deus Todo-Poderoso não tem nada a ver com isso, como responsável, como cúmplice, como aquele que quer, como aquele que deseja, como aquele que maquina essas coisas que nós vamos ver nesse capítulo. Por outro lado, uma distinção muito importante precisa ser feita. Deus Todo-Poderoso, na sua presciência infinita, sabe de tudo o que vai acontecer na história dos homens antes que os homens venham à existência. Porque Deus é Deus, Deus é eterno. Deus conhece tudo e todos antes que as coisas venham à existência. Portanto, antes que viéssemos a existir, Deus já sabia dos pecados que cometeríamos e que ainda vamos cometer e que estamos cometendo. O exemplo clássico, para não citar outros, é Judas Iscariotes. Antes de Deus Todo-Poderoso criar Judas, Deus já sabia que Judas ia trair nosso Senhor. Apesar disso, Deus o criou. Permanecerá sempre um mistério de amor, como Deus, sabendo que as criaturas humanas haveriam de cometer tantos pecados, por que as criou? Por um desígnio de amor, por um desígnio de misericórdia. Sabendo de antemão dos pecados que haveríamos de cometer, Ele permite, não deseja, não quer. E sabendo de antemão daquilo que haveríamos de fazer de meritório, de santo, de puro, de agradável a Deus, Ele consente querendo. Tanto num caso como no outro, é em previsão dos méritos que Deus sentencia o homem à salvação, levando em conta os atos meritórios que o homem haveria de cometer. E se Deus de antemão sabe quem vai para o inferno, não é porque Ele cria desejando, querendo que as pessoas se condenem, não. Quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Todavia, em previsão dos deméritos, Deus, por amor, cria aqueles que Ele já sabe que vão ser condenados, mas vão ser condenados não porque Deus criou com o sentido de serem condenados, nem os criou para desassisti-los a fim de que eles se condenassem. Não. O amor que Deus concede, a providência que Deus manifesta a todas as criaturas, é em função de que elas se salvem, cada um, obviamente, no seu contexto, no seu mundo. E o próprio Jesus Cristo disse: a quem muito for dado, muito será pedido, e a quem pouco for dado, pouco será pedido. Permanecerá sempre um grande mistério, um abismal mistério, o mistério de um Deus eterno que conhece antecipadamente as coisas, porque a sua ciência é eterna. Deus não conhece antes e depois. O conhecimento de Deus é pleno, é eterno, e Ele abarca tudo. Antes que as coisas venham à existência, antes que as pessoas venham a existir, Deus já sabe de tudo o que acontecerá com elas. Isso é importante para que a gente veja agora profecias a respeito de Esaú e de Jacó. Amei Jacó e odiei Esaú. O verbo odiar, na Bíblia, nós sabemos que tem dois significados. O primeiro é ódio mesmo, como nós entendemos na convivência humana. E o segundo sentido, que é o que Jesus usa: quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Essa expressão é usada por Jesus, mas ódio aqui, o verbo odiar, tem o sentido de amar menos. Isto é, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. O hebreu tem uma outra forma de dizer isso: se você não odeia seu pai e sua mãe, você não é digno de mim. Ou seja, odiar no sentido de amar menos. Ficou claro?
Ficou claro? Então, cuidado com os verbos que às vezes nós encontramos na tradução portuguesa da Bíblia e que podem chocar a pessoa, chocam quando a gente não sabe dessa distinção. Primeiro texto, que não vai ser de Gênesis 17, 27, mas um texto muito importante, Gênesis 25, de 22 a 23, como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? Estamos tratando de Rebeca. E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas, um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca, grávida, já sabe que na verdade o herdeiro das promessas, o neto de Abraão, não vai ser o mais velho, será o mais novo. Pergunta: seria este o motivo que levou Rebeca a armar, por assim dizer, com seu filho caçula, para enganar, para trapacear, para iludir, para arrancar a bênção que era própria de Esaú? Não sabemos. Por outro lado, é blasfemo você dizer que Deus Todo-Poderoso, com essa profecia que vocês estão acabando de ler, no versículo 23, já implicitamente empurra Rebeca para cometer uma mentira, porque isso é blasfêmia. A mentira procede do demônio, a gente vai ver João 8,44, quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é diabólica e sempre será diabólica. Deus não concordou com essa trama que nós vamos ver agora. Essa atitude vergonhosa, não tem outra explicativa, não tem outra justificativa. Há judeus nos dias de hoje, que talvez tentem até justificar o pecado de Rebeca e o pecado de Jacó. Mas não é forçar demais a barra. É tentar justificar o injustificável. Foi mentira mesmo, foi trapaça mesmo. Mas e Deus onde fica em tudo isso? Imagine então a senhora cometendo todos os pecados que já cometeu na sua vida e responda: onde Deus fica em tudo isso? Deus quis? Deus criou a senhora para pecar? Deus nos criou para pecar? Claro que não. Se pecamos, a responsabilidade é nossa. Nem por isso Deus Todo-Poderoso, que sabia de tudo isso, por amor deixou de nos criar. Ele nos criou por amor, não para que pecássemos. Permanecerá, digo, repito, sempre um abismal mistério. Malaquias, capítulo 1, versículos de 2 a 3, como vocês sabem, é o último livro do Antigo Testamento. Eu vos amei, diz o Senhor, e vós dizeis: em que nos amastes? Esaú não era, porventura, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú. Transformei suas entranhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais no deserto. Pergunta: por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Outra tradução, eu não sei como está aí na Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, no lugar de aborreci. Versículo 3. Odiei. Lembro de novo, olha aí, cuidado, o verbo odiar na língua de Jesus tem 2 sentidos. O primeiro, que não é este daqui, porque Deus não pode odiar no sentido humano, porque seria blasfemo, mas no sentido de amar menos. Mas atenção, Deus nos ama a todos igualmente? Não nos ama a todos igualmente? Sim, mas aqui nós estamos falando da bênção, da herança, que Deus, no caso, atenção, Isaac e Ismael, Deus amou Ismael ou não? Claro que sim. E Deus abençoou Ismael ou não? Claro que sim. Ismael não se tornou o pai de uma multidão de pessoas também? Claro que sim. Não se tornou pai de 12 reis? Claro que sim. Todavia, Deus Todo-Poderoso escolheu um.
Deus não ama todas as mulheres da face da terra? Sim. Mas uma ele escolheu para ser a sua mãe, tinha que escolher uma. Ele não podia nascer de todas. Isso não quer dizer que o amor dele a Nossa Senhora é maior do que o amor que ele tem pela Senhora, pela Senhora e pela Senhora. Por favor, Deus não faz acepção de pessoas. Trata-se aqui de um amor de dileção que se traduz numa escolha específica para algo que era próprio apenas de um. Se Deus escolheu Dom José para ser bispo, Deus escolheu Dona Aparecida para ser a esposa do esposo dele, a mãe dos filhos dele. Escolheu também a senhora para ser a esposa. Só Deus escolheu a senhora para ser a esposa do seu esposo, para ser a mãe dos seus filhos e ninguém mais. Cada um, Deus ama indistintamente a todos, sem fazer acepção de pessoas, mas ele escolheu cada um para uma missão determinada. E é nesse sentido, amei Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, o amor que eu nutro por Esaú é indiscutível, mas dos dois, o herdeiro que eu escolhi foi Jacó. Malgrado a mentira que ele vai cometer, a armação que ele vai realizar, a patuscada, como se diz na minha terra, que a mãe dele e ele vão armar para enganar o velho Isaque. Para além das limitações humanas, eu amei. Por que Deus Todo-Poderoso não escolheu outro, senão Judas Iscariotes, sabendo que Judas ia traí-lo? A resposta é a mesma, a lógica é a mesma, permanecerá sempre para qualquer pessoa que cometeu pecados, ou vier a cometer pecados na vida, porque Deus escolheu aquela pessoa para se casar com aquele fulano, para ir para aquela cidade, para fazer aquilo ou aquilo outro. O amor de Deus tem os seus critérios, cujas premissas ultrapassam a nossa razão. Por que fulano e não outro? E por que ele, com aquelas fraquezas, com aquelas limitações, foi escolhido para aquele cargo, para aquela missão, para aquela função? São perguntas que, por favor, escapam à minha pobre limitação. Lembrem-se que eu sou de carne e osso como vocês, que eu sou ser humano como vocês, e que compreender os critérios de Deus é absolutamente ultrapassante, com o perdão do neologismo, do meu pobre Kendo. Muito bem. Amei Jacó, aborreci Esaú. Malaquias capítulo 1, versículo de 2 a 3, já vimos. Agora vamos a um outro texto do Novo Testamento, também muito importante sobre isso. Romanos 9, de 10 a 13. E não somente ela, no caso Sara, senão também Rebeca, que vamos ver agora, uma mulher que vai preparar um plano ardiloso para enganar o esposo e para trazer muito constrangimento aos seus 2 filhos, que vão ficar inimigos até hoje, atenção, idumeus e hebreus, no caso judeus, não se dão bem. É uma inimizade secular, milenar, que vai surgir desse capítulo 27. Muito bem, Romanos 9, de 10 a 13, e não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos, de um só homem, Isaque, nosso patriarca, antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus. Isso aqui é muito importante, vamos voltar daqui a pouco. Que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca: o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Cita literalmente Malaquias, que nós acabamos de escutar. Pois bem, deem uma olhada no versículo 11, a liberdade da escolha de Deus. Liberdade que eu escolho quem eu quero. Eu não escolho em função dos méritos de fulano de Beltrano. Ninguém me diz quem é que eu devo escolher. Eu sou Deus. Que é uma interpretação minha do pensamento de Deus. Então, mas daquele que chama, depende não das obras, versículo 12, mas daquele que chama. Independente de Esaú ter cometido aquela fraqueza, porque, atenção, se no capítulo 27 ressaltar-se-ão as fraquezas
de Rebeca e de Jacó, no capítulo 26 se ressalta a fraqueza de Esaú. Então, de santinhos aqui, se tem alguém inocente nessa história, é só o velho Isaque. Porque não escapam nem Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Capítulo 26, fraqueza e das grandes, e também a mãe dele e o irmão dele, do outro lado, fraqueza das grandes. Todavia, fraco de um lado, fraco do outro, Deus, sabendo não só da fraqueza de Isaque, mas também da fraqueza de Jacó, e também da fraqueza de Esaú, escolheu quem ele quis. Se ele escolhesse Esaú, não seria pelas obras de Esaú, porque Esaú cometeu também uma patuscada. Deus escolhe quem ele quer. Por favor, de novo, versículo 12. Fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. E isso aplicando para a nossa vida, mas meu Deus, tu que sabes do tamanho dos meus pecados, e mesmo assim tu me escolheste, glórias e louvores a ti. Glórias e louvores a ti, porque sabendo das minhas desgraças ao longo de toda a minha vida, tu, apesar disto, livremente me escolheste para essa missão de esposo, de esposa, de casado, de solteiro, de sacerdote, de religioso, qualquer vocação, qualquer, enfim. Bonito isso, da parte de Deus, não é? Que escolhe livremente, como Jesus escolheu Judas, e Jesus é Deus, e sabia das fraquezas de Judas, como da fraqueza de São Pedro, como da fraqueza dos demais apóstolos, etc, etc. Muito bem, dito isso, entramos nesse dramático, nesse doloroso, nesse sofrido capítulo. Isaque envelhecera, e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. Avançando um pouco no livro do Gênesis, nós vamos ver mais ou menos qual era a idade de Isaque quando quando aconteceu isso. É um pouquinho mais para frente, Gênesis 35, versículo 28. Vamos ver a idade de Isaque quando ele morreu. Aqui ele já está no fim da vida, pouco tempo depois ele vai morrer. Não, o texto não autoriza a dizer que ele morreu imediatamente após esse episódio doloroso, até porque a narrativa da morte está no capítulo 35, e o capítulo que estamos a estudar é o capítulo 27. Vamos ler em voz alta Gênesis 35, versículo 28 e 29. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu aos seus velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Bem, isso daqui talvez a gente veja daqui a uns 7 ou 8 meses. Estamos ainda bem devagar, avançando no capítulo 27. Então, a idade fez com que o velho Isaque padecesse da visão. Tem pessoas que morrem com a visão perfeita, sem usar óculos. Tem outras que não recebem esse presente de Deus. Os seus olhos se enfraquecem e ele fica cego. Já prevendo a morte, chama o seu filho Esaú. É digno de nota que ele não tenha chamado Jacó, pelo menos em primeiro lugar. Isso evidencia uma convicção. É o mais velho que vai receber a bênção. E ele vai dizer isso explicitamente. Vá, daqui a pouco a gente vai ver, prepare um animal, traga, vá caçar e traga para que o abençoe você. Ele já está prevendo a morte. Que era um procedimento bastante plausível na mentalidade daquele tempo. O idoso, quando está chegando no fim dos seus dias, ele toma essa providência, se ainda não fez. Versículo 2, Isaque disse: tu vês, estou velho
e não sei quando vou morrer. Nada mais prudente, nada mais cauteloso, nada mais digno de fidelidade ao pensamento da época. O pai que está para morrer precisa solenemente transmitir a bênção ao irmão, ao filho mais velho, que tem esse direito, o direito de primogenitura, que eu não vou citar os inúmeros poderes que o mais velho tem, porque já fizemos isso na aula passada, se não me engano, não foi? Citamos 7 ou 8, os grandes poderes que o filho mais velho tinha. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo, mata-me uma caça. Vamos lembrar aqui qual era a profissão de Esaú. Gênesis 25, 27, por favor. Vamos ler juntos. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Ou seja, o velho Isaac sabia que o seu filho mais velho era um caçador e gostava disso, e por isso ele se afeiçoou muito ao seu filho, enquanto que a mãe se afeiçoou mais ao caçula, que era mais de casa, que era mais reflexivo, não era caçador, cuidava das coisas da casa. Muito bem, versículo 3 é isto. Versículo 4, prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e traze-mo para que eu coma, e minha alma te abençoe antes que eu morra. Bem, então já sabemos qual é a intenção do velho Isaac em querer comer esse guisado, esse prato, esse preparo, etc. É reconfortar o corpo e cumprir solenemente aquilo que, segundo a natureza, segundo os costumes da época, segundo as leis das tribos, dos povos daquele tempo, isso era absolutamente plausível, previsível, abençoar o filho mais velho. Aliás, vamos avançar um pouco para ver as bênçãos dadas pelos moribundos. Isso é um costume no Antigo Testamento. O próprio Jacó, uma das bênçãos mais solenes do Antigo Testamento, que aliás é uma das primeiras profecias a respeito do Messias, o velho Jacó, esse menino aqui, que vai roubar, que já roubou na verdade, o direito de primogenitura do seu irmão mais velho, com o episódio do prato de lentilhas, quando ele estiver moribundo, vai reunir os 12 filhos e vai dirigir uma profecia para cada um deles. E qual vai ser o filho escolhido para ser o leão diante de quem todos os seus irmãos vão se dobrar? Judá. O leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Israel moribundo, ou seja, Jacó moribundo, José moribundo, Moisés moribundo, Josué moribundo, Davi moribundo, Eliseu moribundo. Todos eles pronunciaram solenes palavras antes de partir desta vida. O velho Jacó, capítulos 48 e 49 do Gênesis. Esse texto é imprescindível para os cristãos. Capítulos 48 e 49. No capítulo 48, o capítulo já se abre dizendo que o velho Jacó está doente, está para deixar esta vida. São os preparativos para que todo mundo se reúna perto dele. O capítulo 49 é o idoso Jacó, cujo nome já havia sido mudado para Israel, depois da luta com o anjo, não é verdade? Lembram disso? E aí vem a bênção, e a partir do versículo 29, a morte de Jacó, a morte de Israel. Muito bem. José, dê uma olhada no capítulo 49, versículo 22, esse garotinho aqui, broto de uma árvore fértil, o mais novo dessa garotada toda, vai para o Egito, etc. Quando ele envelhece, Gênesis capítulo 50, de 24 a 26,
o moribundo José pronuncia as suas palavras: vou morrer, mas Deus os visitará seguramente e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Faz com que os filhos de Israel jurem, e ele morre com a idade de 110 anos. Assim termina o livro do Gênesis. O livro seguinte já é do Êxodo, que se abre com o nascimento de Moisés, etc, etc. Então, José morre no Egito com os seus irmãos todos que vão para lá. Todo mundo sabe disso. Vamos agora aos funerais de Moisés. Deuteronômio 33, por favor. Antes dos funerais de Moisés, tem as palavras solenes de Moisés. Isso é costume até os dias de hoje. Eu penso que é típico da humanidade toda. A não ser que se trate de um doido varrido, que não tenha nenhum sentimento pelos seus filhos, não tenha nada para dizer, não tenha sentimentos de humanidade, mas independente até do credo, das convicções religiosas, quem está para partir sempre dirige algumas palavras bem claras, bem precisas, a quem está ficando. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Quais as palavras mais solenes dele, além do discurso de despedida? A Eucaristia, na Quinta-feira Santa, o grande legado dele. Bom, Deuteronômio 33, Moisés abençoa as tribos antes de morrer, é o que diz o versículo 1. Todo o capítulo 33 do Deuteronômio é dedicado às últimas palavras do grande Moisés, e o capítulo 34 fala da morte deste nosso grande patriarca. Josué também, no fim da vida, livro de Josué, pule por favor o próximo livro, Josué, capítulo 24, o adeus de Josué às tribos, é um longo discurso que ele faz, até o versículo 28, um discurso muito emocionado, as famosas palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês não sirvam aos deuses, etc., para não acontecer desgraça, e assim por diante, sejam fiéis a como foram os nossos pais. E ele lembra Abraão, lembra Isaac, lembra Jacó, etc., lembra Moisés, e assim por diante, e morre. A morte de Josué é narrada no finalzinho do capítulo 24 do livro de Josué. O rei Davi também, no fim da vida, pronuncia palavras de bênção, tendo do seu lado qual é o filho querido dele. Ele tinha muitos filhos, mas qual era o filho querido dele? Qual era o herdeiro? Salomão, o grande rei Salomão. É um garoto, nesta hora em que o pai está morrendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 12. O idoso Davi, o velho Davi, dirige palavras de despedida. Vejam como começa o capítulo 2. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. O que até hoje penso que nas nossas famílias, muitos de vocês já presenciaram isso. O pai está morrendo, a mãe está morrendo, as últimas instruções, bem claras, bem precisas: está chegando a minha hora, e etc. E abençoa todos eles, e assim por diante. Pelo menos nas cidades do interior, aquelas famílias que têm fé, é comovente, né? É uma hora, todos os filhos ali do lado, é inesquecível isso, muito doloroso, mas também muito... Se trata de uma família cristã, de uma mãe virtuosa, de um pai virtuoso que está partindo, e de filhos bem educados, é sofrido, mas é um clima de paz, de oração, não é? De entrega a Deus daquele irmão que está deixando a vida. Morte do rei Davi. E Eliseu, lembram que Eliseu, o profeta, discípulo de quem? Qual o grande profeta de quem ele foi discípulo? De Elias? De Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, vamos ao próximo livro, de 14 a 20, Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. E aí a gente vai ver o diálogo dele com Joás, rei de Israel. Esse rei gostava muito do profeta Eliseu, se aproximou, chorava feito uma criança, e aí temos as últimas palavras do rei de Eliseu diante do rei Joás. E o versículo 20, depois das últimas palavras de Eliseu, morre
e é sepultado com grande solenidade. Bem, eu fiz esse pequeno excurso justamente para mostrar que essa cena que a gente vai contemplar agora é uma cena muito comum, fazia parte das tradições, dos costumes dos povos daquele tempo e particularmente dos hebreus. Bem, versículo 5. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Ela ouviu. E agora vai começar um plano que brota desse coração perverso. Não tem outro adjetivo. Talvez se um judeu assistir a esse vídeo e tentar defender Rebeca, pode discordar de mim, dizendo que a grande matriarca não cometeu o pecado, mas ela cometeu. Não há como justificar. Você justificar o pecado é justificar, não tem justificativa, absolutamente. O pecado, a mentira é sempre mentira. O 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. Isaque parte para o campo a fim de matar e trazer a caça. Avante. Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú, para que ele traga uma caça, ele prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor, antes de morrer. É curioso aqui o diante do Senhor. Vamos dar uma olhada naquilo que falou o velho Isaque diante do Senhor. Vamos ver se ele realmente disse isso. Prepara-me depois um prato suculento, versículo 4, como sabes que gosto, e traze-mo para que eu o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ele não falou diante do Senhor. É lógico, alguém pode até dizer, mas se entende, se subentende, era um homem que temia Deus, um homem escolhido por Deus para ser o garante, o primeiro broto do cumprimento das promessas que veio do ventre de Sara. É lógico que esse homem pensava diante do Senhor. Mas a gente vai ver lá para frente, que quando o velho Isaque perguntar: é você mesmo, Esaú, meu filho? Não, sou eu. Ele vai colocar o nome de Deus, como se fosse cúmplice da mentira dele. Vamos dar uma olhada, por favor. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? Versículo 20. É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Então aqui não temos apenas um mau caráter. Nós temos alguém que colocou Deus como se fosse cúmplice da mentira dele, o que é blasfêmia. Então, vocês já perceberam a maldade de Rebeca? Rebeca quer jogar o filho para mentir para o pai, e aqui implicitamente deem uma olhada no versículo 7, diante do Senhor. Acabo de ouvir teu pai dizer isso, diante do Senhor antes de morrer. Implicitamente já coloca no coração do filho a mentira que eu vou pedir para ele fazer, para enganar o meu velho esposo. Vamos colocar o nome de Deus. Então temos algo particularmente grave aqui. Você invoca a autoridade de Deus para justificar uma mentira diante do Senhor. Foi o Senhor. Versículo 20. É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Puxa vida, é demais, né? É triste, mas paciência. Vamos ao 8. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que eu vou te dizer. Qual é o 4º mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. Nós aprendemos no catecismo, e essa é a doutrina da igreja,
de que nós devemos obedecer aos pais naquilo que eles ordenam que não fira a lei de Deus. Se um pai pede para você mentir e apela para a obediência, o filho deve responder: eu não posso obedecer ao Senhor naquilo que o Senhor está me ordenando que ofende a lei de Deus. O pai ordena ao filho que mate, o pai ordena ao filho que roube, o pai ordena ao filho, ou a mãe, mesma coisa. Epa, a autoridade da senhora só vai até onde a ordem que a senhora der não ferir a lei de Deus. E aqui, particularmente, não deixa de assumir uma gravidade toda especial, a de um pai e de uma mãe, ou de qualquer outra autoridade, que, usando da sua autoridade, induz ou obriga ou ordena um subordinado a cometer um crime, a cometer um pecado. E o subordinado, por fraqueza ou por ignorância, enfim, sucumbe diante dessa ordem. A autoridade não legitima ninguém a ordenar um subordinado a praticar aquilo que viola a lei de Deus. Aliás, Jesus disse isso em Mateus 22, 21, que é o tema do Evangelho de amanhã, que eu nem vou citar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não perde a graça a homilia de amanhã. Bem, é o tema de amanhã. Bom, então veja: ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Ardilosa, autoritária, de uma mente muito inteligente, infelizmente, vai cometer aqui um grande pecado. Aliás, certamente já vinha cometendo ao pronunciar isso, porque já tinha o seu propósito no coração. Vou enganar esse garoto, e ele vai ter que entrar na jogada, vai ter que fazer aquilo que eu disser. Versículo 9. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Ela aqui nesse versículo 9 não disse realmente tudo, mas certamente o garoto já intuiu. O texto não diz que eles antes se mancomunaram. Aqui foi iniciativa dela, que de inocente não tem nada, e o filho que vai obedecer também de inocente não tem nada, que aliás já usou de esperteza antes, ao comprar o direito de primogenitura, e o que vendeu também de inocente não tinha nada. Então estamos aqui, lamentavelmente, queridos judeus que estiverem assistindo a esse vídeo, não, inocente aqui só o velho Isaac. Se arrependeram depois, como acredito que se arrependeram, como espero também que Esaú tenha se arrependido, mas não dá para justificar o injustificável. Muito bem, versículo 10, tu lhe o levarás, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Pronto, agora já disse tudo, agora já esclareceu tudo. Ou seja, você e eu precisamos agir rapidamente para enganar o seu pai, para que o direito de primogenitura passe para você. Como eu já disse, quando nós comentamos o episódio do diálogo de Esaú com Jacó, um vendendo o direito de primogenitura e o outro comprando por um prato de lentilhas, erro de um lado e erro do outro, o texto não diz, a escritura não diz que o pai soube, muito menos que Rebeca soube. Teria ela sabido ao dar essa ordem, ou em função de ela ter sabido do que os dois aprontaram, 2 errados, teria ela dado uma forcinha, essa é a hora? Não sabemos, o texto não diz. Vejam o bom senso que vai sucumbir, que vai cooptar o bom senso de Jacó, mas, mamãe, todavia, vamos ponderar aqui ainda um lampejo de bom senso, um lampejo de honestidade, um lampejo de
decência, digamos assim, que depois vai desaparecer, viu? Que é impressionante a autoridade massacrante da mãe, infelizmente. Mas, diz ele, versículo 11, mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. E continua o versículo 12: se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um embusteiro, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Ou seja, é arriscado. Meu pai não enxerga, mas certamente deve ter um olfato muito aguçado. Tato e olfato. Tato, porque ele vai tocar, passarei... Cadê? Peludo, sim, eu sou de pele lisa. Ali é o tato principalmente, mas também o cheiro. Tanto é que ele vai se vestir com a roupa, a mãe vai pensar e vai colocar a roupa do mais velho nele. O cheiro do caçador, né? O cheiro fica impregnado. Pois bem, o tato e também o olfato. Tanto é que ele vai cheirar o menino, vai pedir um beijo ao menino, e vai cheirar o menino, e vai tocar no menino, e vai perceber que ele é peludo, quando na verdade não era Esaú, era Jacó. Outra coisa, dê uma olhada aqui nessa maldição citada no versículo 12. Essa maldição, sabe onde ela está? Vamos ao Deuteronômio 27, 18. Vamos ler em voz alta. Maldito o que desvia o cego do caminho, e todo o povo dirá amém. É uma maldição dura, porque de fato não é muito difícil você enganar uma pessoa cega. O coitado não enxerga, não sabe o que está se passando à sua volta. Ou seja, mamãe, a senhora está me propondo uma coisa muito arriscada. Se ele desconfiar, ao invés da bênção secundária, que eu receberia como filho mais novo, ao invés dela, eu seria amaldiçoado. É o que o filho pondera para a mãe ardilosa, para a mãe astuciosa. Versículo 13. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. Ela está disposta a tudo. Ela está disposta até a ser amaldiçoada. O que ela quer a todo custo é que o filho obtenha aquilo que não lhe é de direito. Há certos pactos, há certos desejos, há certos propósitos, há certas pessoas que são decididas na prática daquilo que elas querem. Elas querem concretizar a todo custo, mesmo que isso lhe custe cadeia, mesmo que isso lhe custe processo, mesmo que isso lhe custe prisão, mesmo que lhe custe desgraça. É um mistério. Maldição. Eu prefiro ser amaldiçoada. É um mistério. Aqui nós temos uma fraqueza de Rebeca. Insensatez. Loucura. Agora vejam que curioso no versículo 13. Por amor à mãe, Jacó obedece. Exatamente o contrário de Abraão, que amava o seu filho Isaque. Mas quando o Senhor Deus disse: pegue-o e sacrifique-o para mim, o amor a Deus falou mais alto do que o amor ao filho. Aqui Jacó, olha a ironia, meu pai, onde está a vítima para o sacrifício? O Senhor providenciará, disse Abraão a esse idoso que vai ser enganado agora. E essa história certamente Jacó sabia. Ou seja, meu avô Abraão, quando recebeu a ordem de Deus, amava meu pai que está aqui quase morrendo. Mas o amor de Abraão ao meu Deus falou mais alto. E aqui, o que falou mais alto não foi o bom senso, não foi o amor ao meu pai moribundo, mas foi o amor à minha mãe mentirosa. Não é um mistério?
Digam se não é um mistério. Não, para não ofendê-la, eu sei que ela está errada, mas é minha mãe, não quero briga. Eu sei que o fulano, mas às vezes o oportunismo, às vezes os interesses escusos falam mais alto. Oh, coisa triste, coisa muito triste. Versículo 14, é o filho que coopta. Versículo 14. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento como seu pai gostava. Sobre esse versículo 14, tem um comentário duro, muito duro, em Romanos capítulo 1, versículo 32, caríssimos internautas, Romanos capítulo 1, versículo 32, é ótimo esse texto, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, viu? Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Há pessoas que têm esta abominável qualidade. 3 coisas: praticar o mal, encorajar os outros a praticá-lo e ter prazer no mal. Isso é particularmente grave, é 3 vezes grave. 3 vezes grave. Você pratica, encoraja os outros a praticar, ou divulga para que os outros pratiquem e sente prazer nisso. Não vai escapar do juízo rigoroso de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32. Vamos avançar? Versículo 15. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. É o plano já em andamento. Ela sabe que o velho Jacó, o velho Isaac, vai cheirar o menino. Não enxerga, mas vai tocar. Então, tato e olfato vão funcionar no velho idoso, moribundo, que já não enxerga. Versículo 16. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos. E pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Agora vamos à habilidade inescrupulosa de Jacó, teleguiado pela mãe que usa o filho na prática do crime. Jacó foi para junto do seu pai e disse-lhe: meu pai, eis-me aqui. Quem és, meu filho? Você pode tergiversar se aqui ele estava com a audição boa ou não, enfim, se esse quem és, meu filho foi pronunciado no momento de espasmo, se ele estava fora de si, tudo isso é legítimo você conjecturar. Versículo 19, aqui nós temos a escancarada mentira. É mentira! Jacó respondeu: eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me pediste, levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Vamos citar João 8,44, vamos ler em voz alta, para que não paire dúvida quem é o autor da mentira. Jesus Cristo, ao contrário, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira de quem procede, todos juntos em voz alta, João 8,44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Então, para quem tentar justificar a mentira de Esaú, de Jacó, esse texto é suficiente. Versículo 20. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? Agora vem a blasfêmia. Blasfêmia é quando você diz uma coisa que Deus não é, ou diz uma coisa que Deus não fez, ou atribui para as obras de Deus, os anjos, os santos, a igreja, os sacramentos, os mandamentos, a palavra de Deus. Quando você atribui à obra de Deus o que ela não é, o que ela não faz, isso é blasfêmia. São muitos os tipos de blasfêmias, e aqui temos um. É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Isso é blasfêmia. Dizer que Deus foi propício a esse plano ardiloso. Quando você coloca Deus no meio para enganar uma pessoa desfavorecida, como é um cego. Você cerca de todos os jeitos o coitado para enganá-lo, para iludi-lo, para ludibriá-lo. Eu penso que vamos parar por aqui. O capítulo tem muitos versículos, quase 50. Na próxima aula a gente dá continuação a esse doloroso, a esse dramático relato. Boa noite.